Fala, meu querido, chegamos com a questão 101 aqui da prova do Enem 2023. E nessa questão, que está aqui na prova de Ciências da Natureza e Matemática, traz para a gente aí um utensílio doméstico aí se tornou muito popular, né? Que é a questão do fogão por indução. Antigamente não tinha, né? Antigamente era só fogão a gás, ou até fogão a lenha, né? Que fazia o aquecimento dos materiais que eram colocados em cima deles. E hoje é um fogão que é utilizado muito no cotidiano das pessoas, o bom dele é que ele é bastante seguro, porque se você coloca a mão sobre o fogão de indução, você não se queima. E aí tem todo um conceito explicado através disso. A gente já fez algumas aulas falando sobre a indução de fogões. Mas aqui o que está em jogo, né? Ele fala sobre a indução, né? O tema dele é um fogão de indução e a gente vai discutir um pouquinho sobre a lei de Faraday, tão importante que a gente estudou aí no eletromagnetismo. Então, bora com a gente aqui, ó. Então, ele está falando assim: o fogão, por indução, funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida. Aqui já tem que ter uma relembrada da corrente elétrica induzida. A palavrinha induzida já nos leva à indução eletromagnética naturalmente, né? Então surge uma corrente induzida no fundo da panela com consequente transformação de energia elétrica em calor. Lembra do efeito Joule? Então, o que que a gente precisa no efeito Joule, né? Eu pego uma forma de energia elétrica através de uma resistência, eu transformo essa forma de energia elétrica em calor. Isso aí é chamado de efeito Joule. A principal vantagem dessas fogões é a eficiência energética, que é substancialmente que os fogões convencionais, normalmente a gás, né? E a corrente elétrica mencionada é induzida por. Bom, o que que você precisa lembrar quando fala sobre indução? Da lei de Faraday. Então aqui, ó, o que que a gente pode destacar de cara? Não sei se você estudou esse tema, é um tema pouco difundido aí no ensino médio, porque é um dos últimos temas do eletromagnetismo, e o eletromagnetismo é o último dos temas, né? A lei de Faraday, ela fala que a força eletromotriz induzida, ela é igual a menos a variação do fluxo magnético sobre tempo. E aí, o que que a gente precisa aqui retomar, né? Quando a gente fala de uma força eletromotriz, a gente está associando ela a uma diferença aí de potencial. Se a gente coloca uma resistência nesse sistema, isso aqui acaba virando R vezes I, que é a resistência aí do nosso fogão, vezes a corrente, que é chamada corrente induzida. Como ele falou que aconteceu o efeito Joule na transformação de energia elétrica em calor, com certeza vai ter uma resistência nesse meio. E aí a gente vai dizer que ela é menos a variação do fluxo sobre o tempo. Para a gente isolar a corrente aqui, a gente pode escrever que essa corrente elétrica, e vamos definir ela assim, ó, ela é dada como menos a variação do fluxo sobre o tempo, e aqui a gente passa dividindo a resistência. Só que vale a pena você lembrar que como se calcula o fluxo, né? A gente monta essa variação do fluxo e ela coloca aqui para a gente o que varia em torno do fluxo inicial menos fluxo final menos o fluxo inicial. Então perceba, a gente tem aqui o B vezes A vezes cosseno de θ. Isso aqui no final, área final, e o cosseno aí final. Menos, lembra que variação é variação é final menos inicial, e fluxo é campo vezes área vezes cosseno. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Tem o campo inicial, a área inicial e o cosseno aqui de θ inicial. E tudo isso vai ser dividido aqui pelo tempo e também pela resistência. Então, o que que influencia na hora da leitura? A corrente mencionada é induzida por qualquer uma dessas variáveis, porque veja, quando a gente fala de radiação, não estamos falando nada de radiação aqui só para achar essa corrente. Então, essa aqui já está fora. A condução, em nenhum termo a gente falou sobre a constante de condutibilidade, falar sobre qualquer tipo de variação nesse caso, né? Então, a condução aqui está fora. O campo elétrico variável. O campo elétrico aqui não aparece para a gente. O único campo que aparece é o campo magnético. E aqui está o nosso segredo. Ó. Você percebeu que surge
corrente elétrica se houver uma variação dessas três variáveis do campo magnético. Por exemplo, a gente pode falar, ao invés de escrever isso, mantendo a área e o cosseno constante, vamos apagar isso aqui, ó, a gente pode colocar que, é, colocando no lugar desse sistema, a gente pode colocar a variação do campo vezes a área e o cosseno de θ. Então, essa é uma das formas que a gente pode escrever essa equação. Não tem problema nenhuma que a gente consegue escrever sem nenhuma dificuldade. Isso aqui é o ΔT vezes a resistência. Percebeu que essa variação do campo magnético é uma variável que influencia no campo, na corrente elétrica, né? Então, toda vez que a gente está falando de um campo magnético variável, surge uma variação do fluxo que por consequência surge uma força eletromotriz induzida, e se tiver um sistema de transformação de energia elétrica em calor, tem o aparecimento da corrente elétrica. Então, com certeza, essa é a alternativa que nós estávamos mudando. E aqui ele fala também sobre ressonância eletromagnética também, e nenhuma dessas grandezas está associada à ressonância eletromagnética. Então, a melhor das respostas, com certeza, é a variação do campo magnético variável, influencia na variação do fluxo, que consequentemente aparece na definição da corrente elétrica. Então, a lei de Faraday não é a primeira vez que aparece a lei de Faraday nos nossos exercícios, nos nossos não, né? No exercício do Enem, e tem que ficar atento, saber de conceitos aí importantes para responder bem. Então, questão 101 da prova amarela. Aqui, se você ficou com alguma dúvida sobre ela, manda seus comentários aqui pra gente. Se não, não deixe de deixar o seu like por aqui e também se inscrever no nosso canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!